Bom dia a todos da TBC. Obrigado a você, Rodrigo, se locomover até aqui o Sindicato Rural. Na verdade é o seguinte, com uma perspicácia renovada que busca atingir os mesmos fins preconizados e que provocaram o estado de exceção dos idos de 1964, estão de volta parte dos mesmos personagens, que não se deram por satisfeitos e tentam novamente induzir a grande maioria dos brasileiros que não aceitam serem subjugados por uma pequena minoria. Nós estamos envolvidos com o obscurantismo que impulsiona os chamados movimentos sociais. Provocaram uma degradação dos direitos humanos e, sabe você, até então tidos como definidos e aceitáveis internacionalmente. Agora, em mãos dos mesmos, insistem em implantar no Brasil um socialismo de esquerda, pronunciado pelo ex-presidente Lula, ainda no Jornal do Estado de São Paulo ontem, o qual o socialismo de esquerda, o qual sempre foi inaceitável, até mesmo em épocas que se apresentava como mais propícias quando o regime soviético estendia os seus tentáculos para os quatro cantos do universo. É necessário, portanto, destacar que regime de esquerda ou de direita, que são regimes tidos como ditatorial, não serve para um povo desde que preparado para uma democracia de liberdade e consciente dos seus deveres e obrigações. Então nós vamos dizer agora que nesta época, onde se leva ao mundo o maior escabroso acontecimento do universo da Segunda Guerra Mundial, comemorando atualmente cerca de 60 anos, foi organizada por um visionário louco ditador da Alemanha, que pretendia dominar o mundo e, para tanto, exterminando na guerra, como nos campos de concentração, cerca de 2 milhões de seres humanos, principalmente os judeus, que morriam de fome ou em fila para a cama do gás onde eram incinerados. Perdida a guerra, naturalmente, como foi a Rússia e os americanos, a Alemanha foi dividida em duas partes, pelo indigesto Muro de Berlim. A Alemanha do Norte, para sempre soviético, para regime soviético comunista e seus satélites, mais de 20 anos no poder, e a Alemanha do Sul, para os americanos e seus aliados. Após 20 anos, veja bem, do regime soviético e muito prejudicada, aconteceu a reunificação das duas Alemanhas, que se apresenta hoje como um exemplo de democracia, de trabalho, de organização, economia organizada, liberdade e qualidade de vida. Então a Alemanha hoje é um dos países, dentro da democracia, é um país como exemplar. Nós temos ainda os péssimos resultados da tomanha do poder na Venezuela por um tirano, ditador que está massacrando os últimos resquícios de liberdade que o povo ainda tem, nacionalizando e sequestrando todos os meios de comunicação para para um povo dentro de um regime truculento, espúrio para uma política de liberdade, agora subjugados para satisfazer as ideias mirabolantes de um único cidadão. Será isto uma democracia? Era o caso de a gente perguntar sobre esses regimes espúrios. Não bastasse isto, temos ainda um dos mais antigos exemplos, cerca de 50 anos para mais, de escravidão na velha Cuba, onde milhares de vidas foram ceifadas para satisfazer a nefasta visão de um único homem, após o que o país continua imerso na pobreza e os seus habitantes subjugados a um destino imprevisível. Neste sentido, como está a Cuba, diversos países ainda experimentam alguns tiranos que se intitulam Salvador da Pátria.
No Brasil, felizmente, ainda há a predominância do bom senso, mas que insistem em ficar por cima do muro. Vejam bem, as atuações de algumas ONGs e tantas outras que atuam no país, assim expressou o nosso bispo reverendo Dom Antônio Augusto Dias Duarte, foi o exemplar médico pela Universidade de São Paulo e foi bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, no Espaço Aberto do Estado de São Paulo, de 24 de fevereiro. Será que o nosso mundo, que se vangloria de ser pós-moderno, de ter progredido tanto nos costumes e na ciência, de ter avançado na defesa dos direitos humanos, tem ainda uma reserva de mentes claras e imunes de ideologias camufladas? Falar dos direitos humanos e mais ainda, de pressioná-los corajosamente até que o povo brasileiro se convença de que não precisa mais de ONGs que se vão instalando no nosso país somente para conturbar a ordem social e destruir valores culturais e religiosos, indiscutivelmente. E, no entanto, nós queremos lembrar, e queremos sim, que casos escabrosos e marcantes ocorridos em nosso país não sejam sempre mais para preencher as páginas dos meios de comunicação ou satisfazer a promoção de algumas entidades interessadas, não sabemos em que, porque existe tanto interesse. Queremos sim que desperte a reserva de inteligências esclarecidas, crie ações de famílias preocupadas com a segurança e a paz de seus membros, a fim de que haja, na cultura brasileira, uma valorização mais enfática da dignidade humana, que é a raiz profunda dos direitos humanos e o alicerce firme de um mundo mais fraterno e justo. Portanto, nós temos que, naturalmente, levar essas considerações aos meios de comunicação, ao povo. E então, continuando a expressar os seus pensamentos, o reverendo bispo disse: a Igreja Católica no Brasil resiste a ser empurrada para dentro das sacristias, e sempre que houver no país um ou vários atentados contra os direitos humanos da pessoa humana, ela terá a coragem de proclamá-los, defendê-los e promover debates purificados de ideologias impregnadas de ateísmo e relativismo. Nós sabemos que os direitos fundamentais que governam as relações sociais, tais como a viabilidade da vida humana, o respeito à natureza, a liberdade de imprensa, a informação objetiva na mídia, a propriedade privada, a liberdade religiosa e educação das crianças e dos jovens, isenta de ideologias desconstrutivas de pessoas humanas, a verdade, a natureza e a identidade do matrimônio e da família, a segurança pública, a saúde integral, o voto sem preço. Para citar alguns dos direitos humanos nacionais, na encíclica Pacem in Terris, escrita em 1968 pelo Beato Papa João Paulo XXIII, são anteriores ao Estado, são próprias da natureza humana e principalmente são originais do próprio Senhor eterno do mundo, nosso Deus. Por isso que nem Estados, nem grupos de Estado, nem autoridades governamentais, nem integrantes de organismos não governamentais, nem planos nacionais, nem pretensas nações planejadoras do mundo têm o direito de impingir ao cidadão de um país certas propostas que maculam e lesam a dignidade da pessoa humana, mesmo que utilizem a expressão direitos humanos,
sem afirmar quais a sua raiz e as fontes verdadeiras e originais. Este é o nosso pensamento que se passa para um país tão grande como o Brasil, com o tamanho de um continente, e precisa mostrar ao mundo também a honestidade das realizações, acabar com os ladrões, os bandidos, os corruptos que ainda existem, até mesmo dentro do próximo governo, e algumas outras atividades também que pertencem ao governo e até mesmo a particulares. Nós queremos agradecer a DBC e a você, Rodrigo, e levar essa nossa mensagem não só ao pessoal do rural, mas o pessoal urbano, que a mocidade está sendo transviada, está sendo incomodada por um regime espúrio. Nós agradecemos a DBC, o nosso querido diretor Walter Fugere, e a você que vem até aqui ao sindicato para obter a nossa opinião sobre a política atualizada. Muito obrigado. Jornal DBC Web.